Eu acredito que você já se perguntou: como saber se Deus está me guiando? Essa é uma pergunta que ecoa no coração de todo cristão sincero. Nem sempre é fácil discernir a voz de Deus no meio do barulho das nossas próprias vontades, medos e desejos. Às vezes, pedimos direção, mas o céu parece silencioso. Outras vezes, sentimos um impulso, um chamado, mas não sabemos se vem de Deus ou apenas da agitação interior. O primeiro erro comum é imaginar que a vontade de Deus se revela sempre com clareza absoluta. Esperamos sinais dramáticos, portas que se abrem milagrosamente, vozes que sussurram certezas. Mas Deus, em sua sabedoria, raramente trabalha com esse tipo de espetáculo. Ele prefere formar nossa alma em silêncio, moldando nosso caráter antes de entregar as instruções. Eu disse uma vez, e continuo convencido: Deus se preocupa muito mais com o tipo de pessoa que estamos nos tornando do que com o caminho exato que vamos seguir. Queremos mapas, Ele nos oferece uma bússola. Queremos uma linha reta, Ele nos convida a andar por fé. Ele não quer apenas que descubramos o caminho certo, Ele quer que caminhemos com Ele. E aqui está o primeiro indício de que você está sendo guiado por Deus: você o está buscando. Ninguém pergunta se Deus está guiando se não desejar de fato ser guiado. O simples fato de querer a vontade dele já é sinal de que o Espírito Santo está agindo, pois é o próprio Deus quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. Mas isso não significa que tudo o que sentimos seja automaticamente a direção divina. O coração humano é complexo, muitas vezes enganoso. E é por isso que a oração precisa ser mais do que um pedido de sinais, ela deve ser um exercício de entrega. Quando oramos para saber a vontade de Deus, muitas vezes estamos pedindo que Ele aprove o que já decidimos no coração. Mas a verdadeira oração começa com rendição: Senhor, não o que eu quero, mas o que Tu queres. Deus nos guia por 3 caminhos principais: a palavra, a consciência moldada pelo Espírito e a providência, ou seja, as circunstâncias. O erro é confiar apenas em um deles isoladamente. A palavra é nosso fundamento. Nela encontramos os princípios eternos que nunca mudam. Deus nunca guiará alguém a fazer algo contrário ao que Ele já revelou nas Escrituras. Por isso, antes de buscar uma resposta espiritual, precisamos perguntar: isso que estou sentindo se alinha com o caráter de Deus revelado na Bíblia? Se a resposta for não, não há necessidade de seguir adiante. Deus não se contradiz. A segunda fonte é nossa consciência. Mas atenção, não falo de uma consciência qualquer, moldada por conveniências ou cultura, mas de uma consciência que foi treinada na presença de Deus, educada pela palavra, sensível ao Espírito. Ela nos alerta, nos incomoda, nos direciona. Mas só funciona bem quando está em sintonia com o céu. A terceira forma é a providência. Deus abre e fecha portas. Ele permite atrasos, encontros, desencontros, interrupções. Às vezes, o não de Deus não vem como uma resposta direta, mas como uma porta que simplesmente não se abre. Outras vezes, Ele confirma sua vontade por meio de paz interior e coerência externa. Mas aqui está algo que poucos compreendem. A vontade de Deus não é um código secreto a ser decifrado, mas uma vida a ser vivida com Ele. Não se trata apenas de tomar a decisão certa, mas de permanecer em comunhão enquanto decide. Muitos pensam que perderão a vontade de Deus como se fosse uma estação de trem que, se você não correr a tempo, deixará para sempre. Mas o caráter de Deus é mais gracioso do que isso. Ele não é um mestre impaciente que pune erros honestos, mas um pai que guia mesmo quando tropeçamos. E mesmo os desvios, quando entregues a Ele, podem se tornar parte do plano. É verdade que, por vezes, Deus nos dá liberdade para escolher. Ele nos trata como filhos maduros. Isso pode ser assustador, porque preferíamos ser robôs com comandos claros. Mas Deus quer que cresçamos. Por isso, muitas vezes Ele diz: faça como achar melhor, estou com você. Quando você se aproxima de Deus, você muda. Suas vontades se alinham, seu coração aprende a desejar o que Ele deseja. E então,
A pergunta já não é qual caminho devo seguir, mas quem estou me tornando nesse caminho. Essa é a verdadeira orientação espiritual. Lembre-se, Deus não está apenas interessado no destino. Ele está mais interessado em caminhar com você. Ele quer ensinar a confiar, mesmo quando tudo está incerto. Quer te ensinar a descansar, mesmo quando não entende. A sua voz, muitas vezes, não é o trovão, mas o sussurro. E só escuta esse sussurro quem silencia o coração. Se hoje você se pergunta se Deus está te guiando, talvez a resposta já esteja dentro de você. Você está buscando a direção dele com sinceridade? Você está disposto a obedecer, mesmo que a resposta não seja o que gostaria? Você tem caminhado com ele, mesmo sem sentir nada extraordinário? Então, sim, Deus está te guiando. Talvez não com clareza total, talvez sem mapas. Mas ele está. E o caminho que ele traça não é sempre o mais fácil, mas é sempre o mais seguro. Porque ele caminha com você. E essa presença, silenciosa e fiel, é o maior sinal de que você não está sozinho. Continue. Um passo de cada vez. Fé não é certeza absoluta. É confiança no caráter de Deus mesmo quando o cenário não ajuda. Se ele te trouxe até aqui, ele não te deixará agora. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento sentiu que Deus te tocou, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que não está sozinho, que Deus ainda guia, mesmo no silêncio. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé, reflexão e verdade. Aqui, buscamos crescer juntos, com profundidade, como C.S. Lewis nos ensinaria, pensando com o coração e crendo com a razão. E se você já viveu uma experiência em que Deus te guiou mesmo quando tudo parecia confuso, escreva nos comentários. Seu testemunho pode ser justamente o que alguém precisa ler hoje. Vamos formar aqui uma comunidade de pessoas que andam por fé, que se fortalecem na palavra e que não desistem de buscar a presença de Deus, mesmo quando a estrada é escura. Até o próximo vídeo.